paz do Senhor Jesus. Gravo esse vídeo para falar sobre o jejum, como o próprio título do vídeo diz. E vamos abordar basicamente 5 tópicos que irão tratar do que é o jejum, se ele é obrigatório, quais são os tipos, quem deve e quando fazer e por que temos que jejuar, porque devemos jejuar. O que é jejum? A palavra em hebraico tson significa cobrir a boca. Nesteia, no grego, significa se abster de alimento de forma voluntária. Mas jejum é muito mais do que isso. É a humilhação da alma, como podemos ver nos versículos a seguir. Abra sua Bíblia em Salmo 69, versículo 10. O salmista aqui diz: Quando chorei, castiguei com jejum a minha alma, e isso se me tornou em afrontas. Apesar do salmista usar a palavra castiguei, o termo correto seria humilhei. Em Salmo 35:13, o salmista diz: Mas quanto a mim, enquanto estava enfermo, as minhas vestes eram os sacos. Humilhava a minha alma com jejum, e a minha oração se voltava para o meu seio. Então observe que agora ele usa humilhava. E ele traz um elemento novo, saco. Em Daniel 9:3, podemos ver mais a respeito disso. Em Daniel 9:3 diz: E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com o jejum, o saco e a cinza. Então, observe que jejum é a humilhação da alma, a fim de buscar o Senhor. E o saco e a cinza representam o que somos. Somos pó, somos dependentes de Deus. A gente pode ver claramente o significado de jejum. Ainda podemos ler em 2 Coríntios 11:27 o que Paulo diz: Em trabalhos e fadiga, em vigília muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Então, observe que Paulo aqui faz distinção entre fome e sede com jejum. Então, jejum não é o ato de passar fome ou sede, é algo com propósito. E é isso que falaremos mais adiante a respeito desse assunto. Jejuar é obrigatório? A nossa igreja, juntamente com outros estudiosos, entende que o jejum não é obrigatório, que ele é voluntário. E de fato, ele não deve ser um fardo, deve ser algo feito com propósito. E qual é o propósito? De se humilhar, de se entregar, mostrar a inteira dependência de Deus. Só que eu quero trazer 2 questões importantes para que você reflita. Orar é obrigatório? Ser cristão é obrigatório? E as respostas são negativas. No entanto, se você é cristão, se você imita Cristo, subentende-se que você ora. Logo, subentende-se que você também jejua, porque Cristo assim o fez. E ele registra isso no maior curso de discipulado, registrado em Mateus 6, versículos 16 e 17, onde ele usa uma palavra-chave: quando. Quando jejuar. Veja que ele não fala se, porque ele subentende-se que eles já jejuavam. Então ele fala quando. E o interessante é que ele usa uma negativa e uma afirmativa, nos mostrando como fazê-lo, assim como fez com a oração, que está muito próximo do texto, indicando talvez que as duas, assim como está registrado em Daniel 9:3, que formam um pacote. A oração atrelado ao jejum.
Então ele fala quando jejuardes. Observe que os discípulos de João questionam a Jesus porque os seus discípulos não jejuavam. E Jesus fala para eles que o noivo estava presente. O que isso quer dizer? Quando o noivo está presente, é momento de festa, de alegria. E veja, o mestre estava ali. Qual que é o objetivo do jejum? Se humilhar, quebrantar, mostrar nossa dependência de Deus. Você faz quando você está abatido, triste, que você precisa de uma resposta. Que Deus fale com você. Mas se Deus estava junto com eles. Agora, Jesus fala que quando ele ressuscitasse, que ele fosse para o Pai, eles voltariam a jejuar. Então eles não estavam isentos. E o próprio Jesus jejuou. E o mais importante que eu quero que vocês pensem é que em Isaías 58:3 existe ali uma situação onde o povo jejuava, buscando a presença de Deus, só que Deus não ouvia. E eles ficaram indignados, porque eles jejuavam, usavam cinza, saco, e aí Deus responde por quê. Eles estavam fazendo o jejum de forma errada. Os irmãos podem ler em casa com mais tranquilidade. Então o jejum não deve ser um fardo. E para fechar esse tópico, eu quero falar do maior exemplo que você pode entender sobre o jejum. Entre Jesus e Satanás. Observe qual é a palavra oposta à humilhação, a exaltação. O primeiro pecado, não na terra, mas de um anjo que estava próximo a Deus, ele disse, serei igual a Deus. Ele se exaltou. E o que aconteceu com ele? Foi humilhado. Diferente de Cristo, que sendo filho de Deus, negou a si mesmo, se tornou carne, enfrentou a morte de cruz, se humilhando. E o que aconteceu? O Pai o exaltou. Então essa é a palavra que a gente lê na Bíblia. Os humilhados serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Então, pense nisso. Os tipos de jejum. Existe basicamente dois: individual e coletivo. Individual é aquele entre você e Deus com seus propósitos. O coletivo em favor de uma nação, como registrado, por exemplo, em Joel 1,14, em Jonas 3,7, em Esdras 8,21, o de Esther, né, em 4,15. Então, tem diversos outros exemplos registrados na Bíblia, mas basicamente são esses dois tipos. Existem outros, mas não daria para citar aqui. Quem deve e quando jejuar? Bom, a resposta é todos e sempre que puder. O jejum é algo que deve ser praticado por todos, com exceções de algumas pessoas que têm certas limitações. Então não poderia deixar de falar nisso nesse vídeo. Se você sofre com algum tipo de problema, alguma doença crônica, diabetes, hipertensão, problemas cardíacos, procure seu médico para saber se você pode e, caso você possa, quanto tempo. A importância de estarmos falando isso é que o jejum, ele não é algo obrigatório, é voluntário. É ideal que você faça. No entanto, tem que ser feito com propósito, tem que ser feito de coração, de entrega, onde você de fato vai humilhar a sua alma. Não já está fazendo um jejum onde você vai
Sofrer não é uma penitência. Apesar de você estar sofrendo por ficar sem comer, não é esse o propósito. O propósito é nos humilhar, aprender a nos controlar, não só no alimento, mas diversas outras práticas. E o jejum vai nos trazer isso. Mas também deve ser feito de forma correta, para não fazer como está escrito em Isaías, como mencionado, que façamos um jejum agradável a Deus, mostrando que somos dependentes dele. Guarde isso. Por fim, por que devemos jejuar? Basicamente a gente falou um pouco já sobre isso, mas o que eu quero alertar é os dias em que vivemos. Os coaches de hoje em dia trazem frases como você é o cara, você consegue, só depende de você. Enquanto que o jejum mostra nossa inteira dependência de Deus, a nossa humilhação perante Deus. E podemos ver que tudo coopera para que vivemos uma vida preguiçosa. Temos tantas tecnologias que nos impede até de sair de casa. Hoje tem robô que passa pano na casa, que varre a casa. Não é? Então, o que será de nós? Temos o maior conforto. Não paramos um minuto para sequer ler a palavra de Deus. Somos cristãos. Se somos de fato imitadores de Cristo, Cristo jejuou. Quem somos nós? Reflita sobre isso. A importância que o jejum, faça um propósito. Veja o que Deus pode fazer na sua vida através do jejum. Mas reforçando, o jejum não é uma penitência. Ele é voluntário. Mas se for feito, faça de coração, porque subentende-se que você faça. Assim como a oração. Subentende-se que você ora, porque você é um imitador de Cristo. Amém? E é sobre isso o nosso vídeo. Que Deus abençoe a todos.